Olá pessoal, sou o professor Robson Vidal e gostaria de falar com vocês hoje sobre vias metabólicas. Primeiro, o que é que a gente vai entender como via metabólica, né? São as vias que vão estar auxiliando no nosso metabolismo. E assim, o que seria metabolismo? Essa palavra que é muito dita, muito utilizada, né? E poucas pessoas compreendem. Na verdade, metabolismo é a soma de todas as reações químicas do corpo. Toda e qualquer reação química que aconteça no meu corpo vai estar contribuindo com o metabolismo. E dentro dessas reações que vão compor essas vias, a gente pode pensar em três tópicos importantes. Primeiro, eu vou ter a via que vai extrair a energia dos nutrientes. Depois eu vou ter uma via que vai usar essa energia para o trabalho. E aí eu entendo muito energia falando de metabolismo como ATP. E num terceiro momento eu vou armazenar o excesso dessa energia. Então, basicamente, eu vou ter esses três pilares: a extração da energia, o uso da energia e o armazenamento daquilo que sobrar. É importante que a gente entenda, né, e a gente processe a informação do que é uma via anabólica e do que é uma via catabólica. As duas são vias metabólicas, e quando a via ela é capaz de sintetizar, ou seja, a partir de moléculas menores, ela formar uma molécula maior, né? A partir de aminoácidos, um exemplo, ela formar uma proteína, como acontece na síntese proteica, esse processo é um processo anabólico, porque ele faz a síntese. Ele pega o pequeno e agrupa formando unidades maiores. Quando eu tenho a quebra, aí eu já vou estar falando de uma via catabólica. Então, a via catabólica seria a via que pega um carboidrato, por exemplo, né, uma macromolécula, e transforma ele em polissacarídeos, e depois esse polissacarídeo vai acabar virando glicose, frutose e galactose, moléculas menores. Então, saindo do maior para o menor, catabolismo. Saindo, né, do menor para o maior, anabolismo, ok? Nesse sentido, é importante a gente entender a direção, e a direção no sentido de energia. Então, no momento que eu tenho as macromoléculas, glicídios, lipídios e proteínas sendo quebrado em produtos finais menores, como CO2, água e até mesmo a própria amônia, a gente vai ter uma reação catabólica, certo? É quebra. Eu vou transformar o macro em micro. E a partir do momento que eu tenho essas moléculas menores, como aminoácidos, monossacarídeos, ácidos graxos e os próprios nucleotídeos, se unindo para fazer polissacarídeo, proteína, lipídios e os ácidos nucleicos, esse caminho é um caminho anabólico. É importante eu levar em consideração que, para quebra, né, para o catabolismo, eu saio do NAD para o NADH, eu saio do NADP para o NADPH, eu vou sair do FAD para o FADH. Assuntos que vocês viram na bioquímica. E para o anabolismo eu já faço diferente, certo? Então é importante a gente relembrar esse conteúdo lá da bioquímica. E aí, nesse sentido, a gente divide, né, para auxiliar o nosso entendimento de catabolismo e anabolismo, há dois momentos, há dois estados que o nosso corpo passa. Eu tenho um primeiro estado que é chamado de estado alimentado ou estado absortivo, que é o momento onde eu ingeri, né, os nutrientes, o meu corpo já realizou a degradação, né, das macromoléculas em micro, e eu já vou fazer a absorção. E ao fazer a absorção, eu vou ter o quê? Os micronutrientes. Nesse sentido aí agora, nesse estado alimentado, né, que eu adquiri os micronutrientes, eu vou estar falando agora num estado onde eu tenho a minha reserva. E qual seria o outro estado? O outro estado que a gente considera muito é o estado de jejum. É um período após essas refeições onde nós já gastamos as nossas reservas energéticas, e nesse estado de jejum ou estado pós-absortivo, eu agora preciso de novas reservas. Então, nesse sentido, eu posso falar que no estado alimentado eu vou fazer uma questão anabólica, porque eu vou pegar os meus micronutrientes para formar macro, e nesse estado de jejum é um estado que a gente chama de catabólico, porque eu vou estar quebrando macromoléculas para buscar uma reserva de energia. Um plus aqui para vocês, né, que estão estudando metabolismo, é importante levar em consideração que
No estado alimentado, eu vou ter o apoio de um hormônio chamado insulina, e no estado de jejum, eu vou ter o apoio de um outro hormônio chamado glucagon. Mas esse é assunto para uma próxima aula. Falando um pouco da direção desse metabolismo, é importante ressaltar que as minhas enzimas, né, elas vão catalisar, vão acelerar essas reações anabólicas e catabólicas, e esse anabolismo e catabolismo ele pode acontecer nas duas direções. Vai depender muito do que eu queira. Por exemplo, em um determinado momento eu posso estar pegando uma glicose e transformando em glicogênio. Então, se eu pego do menor e transformo em algo maior, eu estou fazendo síntese. Se eu estou fazendo síntese, esse é o momento anabólico, ok? Agora, eu estou no momento que eu preciso pegar o maior, que é o glicogênio, a macromolécula, quebrar para desse glicogênio eu obter a glicose. Nesse momento eu estou fazendo catabolismo, eu estou fazendo quebra. Então, o que vai diferenciar? Primeiro, os estados, alimentado ou de jejum, e a enzima que vai direcionar qual é a reação que eu vou estar fazendo para garantir esse metabolismo. E para finalizar esse nosso encontro, eu gostaria de explicar para vocês, de forma rápida aqui, as vias metabólicas do carboidrato, que normalmente são as vias mais complexas e que os alunos têm mais dificuldade. É importante eu começar a destacar que, quando eu falo do carboidrato, eu vou ter o limite mínimo e eu vou ter o pool da glicose, que seria o limite máximo fisiológico. Hoje em dia, em termos laboratoriais, eu vou estar trabalhando de 70 a 99 miligramas por decilitro. E aí eu entendo que toda vez que meus níveis estiverem menor do que 70, eu vou atender exclusivamente ao metabolismo encefálico. E eu digo que essa aqui é a minha primeira via metabólica para o carboidrato. É a via que atende apenas o encéfalo, ofertando glicose para o encéfalo. E entendendo um pouco de hipoglicemia, né, para aquele aluno que já está mais avançado, você vai entender que no início dessa hipoglicemia, como eu ainda tenho uma demanda de glicose para o cérebro, eu vou ter mais os sinais adrenérgicos de sudorese, pele fria, pegajosa e um pouco de visão turva. Quando essa glicose vai diminuindo cada vez mais, eu vou chegar nos sinais e sintomas neuroglicopênicos, que seriam, né, diminuição do nível de consciência, desorientação, torpor e o paciente podendo entrar até em coma, certo? Que são sinais que a gente fica atento para a hipoglicemia. Então, toda vez que os níveis glicêmicos estiverem menor do que 70, eu vou ter exclusividade nessa via, que é a via de metabolismo encefálico. Professor, e se eu tenho uma glicemia normal, de 90, 80, que seja, eu vou garantir dessa forma também o metabolismo encefálico, a primeira via sempre é garantida, e eu vou garantir o metabolismo da maioria dos tecidos, que é esse fluxo para o metabolismo da maioria dos tecidos, ele vai atender quando meus níveis de glicose no sangue estão dentro de uma faixa fisiológica. E o que acontece num terceiro momento se os meus níveis glicêmicos estiverem elevados? Então, eu vou pensar da seguinte forma. Digamos que o indivíduo esteja com a glicemia de 150 miligramas por decilitro, ok? Então, nesse sentido, eu vou atender o metabolismo encefálico, sempre a primeira via, eu vou atender o metabolismo dos tecidos, a segunda via, e está sobrando glicose na minha corrente sanguínea. Então, a gente vai na direção do fígado. É a via que a gente chama de hepática. Essa via hepática, o que vai acontecer? Nesse momento aqui, eu vou pegar a glicose em excesso e vou fazer esse processo de glicogênese. Eu vou transformar a minha glicose em glicogênio. E aí a gente entende que o glicogênio é uma forma inativa e eu vou armazenar essa glicose no fígado para uma posterior necessidade. Lá, quando eu estiver no estado de jejum, eu vou chegar no fígado e vou quebrar essa glicose, esse glicogênio, através da ação do glucagon. O que é importante? Essa via hepática fica sendo considerada a minha terceira via. É a terceira via que vai estar dando um caminho, um direcionamento para o excesso de glicose. Então, só repetindo para facilitar o entendimento. No primeiro momento, eu vou manter sempre o metabolismo encefálico, eu vou manter o metabolismo para a maioria dos tecidos
E na sobra dessa glicose eu vou encaminhá-la para o fígado para que ela seja convertida em glicogênio. Professor, e se a glicemia tiver em níveis mais elevados? E aí chegou no suporte máximo do fígado, né? Chegou no suporte máximo de glicogênio. Não tenho mais como armazenar glicogênio. A gente vai para a quarta via. O que seria essa quarta via? Essa quarta via é justamente quando você pega a glicose em excesso e faz esse processo de lipogênese. Ou seja, você vai pegar a glicose e vai transformar ela em gordura, em lipídio. E essa gordura, ela vai lá para o meu corpo para ser armazenada, né, nos tecidos adiposos. Então, o excesso de carboidrato, ele traz como consequência o armazenamento dessa gordura na forma de tecido adiposo. Associando as vias metabólicas, associando anabolismo e catabolismo, eu tenho que pensar o seguinte: quando eu falo da primeira via, se eu mandei glicose para o encéfalo, essa via vai ser anabólica ou catabólica? Ela vai ser cata. Por que cata, professor? Porque essa glicose lá no encéfalo ela vai ser quebrada e ela vai formar água, CO2 e ATP. A mesma coisa no tecido. No meu tecido, essa glicose vai servir como fonte de energia. Eu vou fazer a respiração celular. Então, a segunda via também é uma via catabólica. Se eu penso na terceira via, que eu estou pegando a glicose como uma molécula menor e formando uma molécula maior, que é o glicogênio, essa terceira via é uma via anabólica. E o mesmo raciocínio serve para a quarta via, que se eu estou transformando glicose em algo maior, que é gordura, isso aqui também é uma via anabólica, certo? Eu não poderia deixar passar, né, essa quinta via aqui, que é a via urinária. Ela não é uma via fisiológica, mas os pacientes diabéticos, quando a glicemia está em níveis maiores do que 400 miligramas por decilitro, o organismo faz com que ele altere a filtração glomerular e eles possibilitam que a urina passe, a glicose passe pela urina. De imediato eu confirmo que isso não é fisiológico, certo? Isso é patológico, isso vai ser conhecido como glicosúria. Mas assim, deixar claro que essa quinta via aqui, ó, ela é só usada pelos pacientes diabéticos. Desde já eu agradeço a atenção de vocês e me coloco à disposição para tirar dúvidas se existirem.